Bom dia, obrigado Macedo, Dr. Gilmar Garrone, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui. E já estou me sentindo em casa, segunda vez que venho aqui na ACD, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Macedo me chamou para falar de disfunção miccional não neurogênica, então, para ter um curso completo aqui, embora na ACD o foco é a bexiga neurogênica, né? Mas nós vamos falar da não neurogênica. Então, uma abordagem geral sobre tratamento e os seus resultados. Então, quais são os objetivos do tratamento da bexiga não neurogênica? O objetivo principal é melhorar os sintomas. Além disso, é a proteção do trato urinário superior. E esse tratamento ele pode ser específico de acordo com o sintoma de cada criança, para melhorar a sua qualidade de vida, e ele é feito em etapas. Muito bem, então, pensando nas etapas, a ideia é partir de um tratamento mais conservador para técnicas mais invasivas. Então, inicialmente, medidas comportamentais, a uroterapia, que nós vamos falar a seguir. Na sequência, fisioterapia com biofeedback. É um segundo passo de um tratamento ainda não invasivo. Como terceiro tratamento, a eletroestimulação, seguido, então, de medicações e, por fim, a injeção de toxina botulínica intravesical, o tratamento mais invasivo. E como nós vamos avaliar o nosso tratamento? Então, o fundamental seria um diário miccional. E o diário miccional vai nos dar dados de frequência urinária, volume, intervalo, capacidade máxima, capacidade mínima. E nós avaliamos isso pré-tratamento, durante o tratamento e após cessar o tratamento. Então, com essa sequência, nós conseguimos avaliar a resposta e o resultado do nosso tratamento. Muito bem. Então, como resultados, nós vamos avaliar se houve uma melhora de menos de 50%, então não teve resposta. Se teve uma melhora de até 99%, então teve uma resposta parcial e uma redução do sintoma observado inicialmente de 100%, uma resposta completa. E a longo prazo, se essa criança, depois do tratamento, teve uma recidiva maior que uma vez por mês, então é recidiva do sintoma. Se ficou 6 meses sem recidivar o sintoma, então é um sucesso contínuo e o sucesso completo após 2 anos de recidiva. Então, vamos partir para aquela etapa dos tratamentos, iniciando aqui com a uroterapia. O bom da uroterapia é que ela é uma orientação simples, fácil, mas requer tempo, requer dedicação, requer um profissional treinado para fazer esse tipo de abordagem ao paciente. E ele confere uma melhora de até 70% dos sintomas, então é muito eficiente. Então, ele tem alguns passos. Fundamental, a informação e a desmistificação. Então, é muito comum os pais chegarem bravos com a criança, falando que ela está fazendo aquilo por birra, que ela está fazendo, tendo aquele comportamento porque brigou, porque apanhou, porque não comprou o brinquedo, coisas desse tipo. Então, a primeira questão é a informação, é deixar claro que a criança não faz isso por birra, não faz porque quer, mas que aquilo é um problema orgânico, é um problema físico e precisa, sim, ser tratado. E não é um problema de origem psicológica inicialmente e fundamentalmente psicológica, porque esse conceito está inerente na sociedade. Então, geralmente elas chegam para o urologista ou para o nefrologista pediátrico e falam: eu já passei no psiquiatra, já passei no psicólogo, ele está fazendo psicoterapia e não melhora. Então, antes de chegar no especialista, eles passam por causa desse conceito básico de que é um problema psicológico, é um problema comportamental. Então, essa informação é muito importante. Segundo passo da uroterapia é orientar o hábito miccional com intervalo miccional diurno, então orientar que as crianças precisam urinar, se possível, de 3 em 3 horas ou de 2 em 2 horas, mas colocar regra nessa micção. Terceiro é adequar a posição de micção. Então, se for uma criança pequena, aqui sentadinho num pinico, com os pés apoiados. Se for uma criança maior, também apoiada, com o tronco levemente fletido para frente. Então, essa orientação é fundamental. E evitar manobras de retenção. Outro passo é a ingesta hídrica e alimentar. Então, existe a regra dos 7 copos, que a ideia é orientar essa criança que ela deve tomar 7 copos de água durante o dia, até às 6 da tarde. O habitual é que as crianças vão para a escola, brincam, suam, consomem toda a sua reserva hídrica e no final da tarde está morrendo de sede. Então vai tomar água final da tarde, à noite, na janta e depois na hora de dormir também quer tomar água. Então é fundamental orientar
a ingesta hídrica e também alimentar principalmente à noite, evitando refeições muito pesadas, muito condimentadas, com excesso de sódio, que pode provocar sintomas noturnos. Além disso, é importante tratar a constipação dessas crianças, lembrando da escala de Bristol, evitar o tipo 1 e tipo 2, que são as crianças constipadas. E, por fim, evitar os irritantes vesicais, produtos portadores de cafeína, Coca-Cola, chocolate e afins. Segundo passo, biofeedback. Então, com a terapia de biofeedback feita pelas fisioterapeutas, a ideia é que a criança aprenda a contrair o músculo esfincteriano, contrair a musculatura do assoalho pélvico, relaxar na hora da micção, contrair a musculatura abdominal, enfim, ela aprender como funcionam esses músculos e a coordenar esses músculos. Isso é feito através de interfaces muito simpáticas, muito agradáveis, com eletrodos colocados no períneo e na região abdominal da criança, e os resultados são muito interessantes. Essa meta-análise de 2011, em algum lugar que está fazendo barulho aqui, né? Não sei se é esse microfone. Mostra 27 estudos mostrando que, para infecções urinárias de repetição, o biofeedback teve uma resposta de 83% de melhora, enquanto que, para incontinência diurna, também 80%. Resolveu, acho que talvez não era esse. 80% de melhora. Porém, esses estudos são estudos com baixo nível de evidência. Essa é a questão importante. Então, embora tenha 27 estudos, são estudos mal feitos, estudos ruins, estudos não randomizados, enfim. Mas mostra que há uma resposta, sim, com o biofeedback. Passando para a eletroestimulação. Então, nós temos um trabalho belíssimo aqui, feito pelo Dr. Murilo, de Juiz de Fora, que fez uma sessão semanal com estimulação parasacral. Então, o grupo parasacral recebia estimulação aqui na região sacral, e enquanto que o grupo chão, o grupo controle, recebia estímulo aqui na região do ombro, e teve excelente resposta para diminuição da hiperatividade. Então, no grupo controle não teve diminuição da hiperatividade, 85% das crianças mantiveram a hiperatividade, enquanto no grupo caso teve uma remissão aí de 75%, só 28% de pacientes tiveram hiperatividade depois do tratamento. E seguindo então para os medicamentos, que é a nossa parte aqui mais densa, a ideia tem algumas classes de medicamentos. Vamos abordar primeiro os antimuscarínicos. Então, eles vão ser empregados para baixa capacidade de bexiga hiperativa, com taxas de sucesso de até 87%, porém uma recaída de 50%. Eles promovem uma melhora rápida nos sintomas diurnos, mas os sintomas noturnos demoram aí alguns anos para promover melhora. E dentre as opções, o que nós dispomos no Brasil é a oxibutinina, tolterodina e a zolifenacina. Vamos falar de cada um deles. A oxibutinina é o único aprovado em crianças pelo FDA, numa dose de 0,3 a 0,6 miligramas quilo dia, dividido em 3 tomadas, e tem uma grande desvantagem, que são os efeitos colaterais, que pode levar até 97% das crianças a terem boca seca, obstipação, visão turva, cefaleia, rubor facial, taquicardia e alteração de comportamento e concentração. É muito referido pelas famílias também. O que leva a pelo menos 10% de interrupção do tratamento por efeitos colaterais. Isso também nos direciona a irmos para medicações off-label, não reconhecidamente autorizadas para crianças, porém com trabalhos científicos já comprovando sua eficácia e segurança. Então, a tolterodina, que é o detrusitol, na dose é bem tolerado em crianças, iniciando com 1 miligramas, mas a dose eficaz, 2 miligramas por dia, com baixos efeitos colaterais, nesse estudo indiano, que ele mostrou uma eficácia tanto para a bexiga neurogênica quanto não neurogênica. A zolifenacina, que é o nosso Vesicare, na dose de 5 miligramas, 2 trabalhos mostrando eficácia e segurança. E, mudando de classe, então, o beta-3 agonista, aproveitando a aula do Felipe, que me antecedeu. Então, o beta-3 agonista está disposto no corpo vesical, e o estímulo, então, o estímulo agonista do receptor beta-3 vai promover também um relaxamento. Então, também ele pode ser utilizado, é uma classe nova de medicamentos que chegou mais recentemente. E o que ela
também não é aprovado em criança, mas já tem este trabalho de 2017, com um estudo feito em crianças, mostrando segurança na dose de 25 miligramas dia e com o mínimo efeito de taquicardia. Então, é uma opção também. Como terceira linha, e já partindo para o final, a imipramina, um antidepressivo tricíclico, antigamente muito utilizado, hoje não muito. A ideia é que se tome 1 hora antes de dormir, pode ser uma dose progressiva, até 50 miligramas. A cada 3 meses deve ser suspenso esse tratamento por no mínimo 2 semanas, para diminuir o risco de tolerância. E o grande problema deles são sérios efeitos colaterais, principalmente em nível de condução cardíaca e depressão miocárdica. Alfa-bloqueadores também podem ser utilizados, principalmente nas crianças que têm sintomas do trato urinário inferior com resíduo elevado, além de crianças com baixo fluxo missional e sem atividade no assoalho pélvico, sem a incoordenação vésico-esfincteriana. Os iniciais, terazosina e doxazosina, que não eram super seletivos, tinham mais efeitos colaterais, e mais recentemente a tansulosina, que pode ser usado na dose de 0,2 a 0,4 miligramas por dia, com baixos efeitos colaterais, sendo um super seletivo alfa-1A. Mostrando nesse estudo de 2009 uma excelente resposta, aqui a fluxometria máxima inicial e aqui depois do tratamento com alfa-bloqueador tansulosina. O fluxo médio também mostrando uma excelente resposta. Partindo, por fim, para a toxina botulínica. Então, esse trabalho mostrou aqui crianças com várias injeções, aqui na hiperatividade idiopática, até 6 injeções, mostrando uma média de tempo de duração dos sintomas de 6 meses. Então, a cada 6 meses, essas crianças precisam de uma reaplicação da toxina botulínica, mostrando aqui uma melhora antes da toxina botulínica e depois, tanto no fluxo máximo quanto no fluxo médio. Para resumir, então, a uroterapia, todas as crianças precisam ser submetidas a ela. Alarme, eu não falei que é mais da enurese monossintomática. Medicamentos, então, o DDAVP também, para crianças com poliúria noturna, não foi a abordagem dessa aula. Os antimuscarínicos, então, para as disfunções miccionais neurogênicas e hiperatividade vesical não neurogênica, além de capacidade vesical diminuída. Alfa-bloqueador pode ser utilizado, então, na disfunção neurogênica, na síndrome de Riemann, na incoordenação miccional refratária. E tricíclicos e toxina botulínica, medicamentos de terceira linha, quando a monoterapia inicial não teve resultados. Biofeedback, utilizado para a incoordenação miccional e também pode ser utilizado nos casos de obstipação crônica. A psicoterapia é reservada para os casos de enurese secundária. Terapia combinada com mais de um desses tratamentos, quando tiver um insucesso com a monoterapia, ou direcionada também para os sintomas. Se tiver alguma doença de base, como uma doença urológica, deve ser tratada, e tratar as comorbidades, então, como a obstipação, infecções de repetição e a apneia do sono. Quero agradecer mais uma vez o convite, aproveitando para fazer uma propaganda desse curso, que vai ser realizado em dezembro, no Santa Marcelina, já é a 3ª edição, um curso com cirurgias práticas, ao vivo, realizadas lá no hospital mesmo, e tem tido muito sucesso. Esse ano foi incluído adultos, nos anos anteriores era um curso específico de uropediatria, agora para aumentar aí a relevância do curso, e vocês todos estão convidados a irem lá para Itaquera participar desse curso em dezembro. Muito obrigado pela atenção.